Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da primeira semana do tempo comum, dia 15 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e suplicou: Mestre, se queres, tu tens o poder de curar-me e purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, olhou para aquele homem e disse: Eu quero. Fique limpo, fique purificado. E estendeu a mão sobre ele e o tocou. Imediatamente ele ficou curado. Depois Jesus o dispensou e ordenou severamente que ele não contasse nada daquilo a ninguém, mas que fosse apresentar-se diante do sacerdote e oferecesse aquilo que estava prescrito na lei de Moisés em prova contra eles. O homem partiu e começou a contar e a narrar tudo o que tinha acontecido, de modo que a fama de Jesus crescia e ele já não podia mais entrar publicamente nas cidades. E ele ficava então nos lugares solitários, e muita gente o buscava. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E é muito importante que eu e você tenhamos o discernimento necessário para descobrirmos aquela água viva que emana da palavra de Deus, de modo que a gente não fique aprisionado somente na letra e no escriturismo, mas que a gente tenha a sabedoria e o discernimento para beber da água viva que emana dessa palavra. Caso contrário, a palavra de Deus será somente um livro que vai enfeitar nossas estantes, ou um livro de história antigo que eu e você vamos ler academicamente, mas incapaz de nos conceder vida. Porque, como nos ensinou o apóstolo Paulo, a letra não serve para nada se o Espírito não está presente. Eu creio que a primeira leitura de hoje do livro do profeta Samuel, onde a arca de Deus é tomada, se perde a arca de Deus ali, a arca da aliança, o exército de Israel estava perdendo a guerra. E o autor sagrado mostra ali que ele estava perdendo a graça porque ele rompeu a aliança com o Senhor. Ele se corrompeu, ele se extraviou e ele já não cumpria mais os mandamentos do Senhor. De modo então que quando eles vão levantar uma guerra contra os filisteus ganham no primeiro momento. Eles ficam apavorados, começam a perder a guerra, então eles suplicam aos filhos de Eli, os sacerdotes, que levassem a arca da aliança também para um campo de batalha. E quando chegou a arca da aliança, foi uma grande euforia do exército de Israel. Eles começaram a gritar, a louvar, mas mesmo assim, o exército dos filisteus fora mais forte e venceu a guerra e conquistou a arca da aliança, de modo que nunca mais ouvimos falar desta arca da aliança. Qual o ensinamento talvez que isso possa conceder para mim e para você? Interpretação minha é que os símbolos religiosos não substituem a fé. Os símbolos religiosos não substituem a retitude do coração. Não basta somente eu ter uma medalhinha de Nossa Senhora ou um crucificado no pescoço se a minha vida está totalmente contraditória. Olha, eu sempre repito para você, eu e você, nós nunca seremos 100% coerentes. Nós nunca seremos 100% perfeitos. Nós não seremos nunca mesmo coerentes, devido à nossa humanidade, devido à nossa condição humana. Mas o simples fato de tomar consciência dos erros, de tomar consciência dos pecados e procurar converter-se, nós já estamos no caminho. E eu creio então que o grande ensinamento que o texto de hoje dá a mim e a você é que a arca da aliança estava sendo instrumentalizada e usada somente por euforismo, somente por estética, somente por devoção, mas a vida não se transformava, não mudava.
de tal modo então que a infidelidade do povo fez com que a arca fosse conquistada por um inimigo, e assim ela desapareceu. Esses são grandes ensinamentos que a palavra de Deus traz para mim e traz para você. Os símbolos religiosos não substituem a retitude do coração. Os símbolos religiosos não substituem a fé, mas é preciso também que a vida esteja em consonância, em harmonia, em comunhão com aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Ainda que nos aproximemos sempre do Senhor como o homem leproso de hoje. Porque quantas vezes eu e você nos aproximamos do Senhor também de modo impuros, pecadores, contraditórios, sofridos, desanimados. E também nós nos colocamos de joelho diante de Jesus, como aquele leproso de hoje, e dizemos para ele: se tu queres, Senhor. Nós não ordenamos, nós não mandamos no Senhor, nós não damos ordem ao Senhor. O leproso chega muito humilde, porque a humildade é um grande dom, e ser humilde é muito difícil. Por isso aquele leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e diz: se tu queres, Senhor. Se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, olhou para ele, porque Jesus olha para ele cheio de compaixão. Aquele homem puro foi objeto da compaixão de Jesus devido à sua humildade. Por isso, então, Jesus olha para ele com compaixão e diz: eu quero, fique purificado. A lei o discriminava, a lei o excluía, a religião o discriminava, a religião o excluía. Consequentemente, as pessoas também o excluíam. As pessoas tinham medo dele, as pessoas não podiam tocar nele, e nem ele se aproximar das pessoas. A lei dizia que ele deveria ser apedrejado e morto se ele assim o fizera. Mas ele rompeu o medo, ele rompeu o preconceito e, cheio de humildade, ele se coloca de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, olha para ele e diz: eu quero, fique purificado. Jesus tocou aquele homem. Jesus ergueu a sua mão e tocou aquele homem. Jesus infringiu a lei, porque uma pessoa não podia tocar em um leproso. Aquele que tocasse um leproso ficaria impuro. Mas Jesus toca aquele homem, porque a mão de Jesus é a mão que purifica, é a mão que cura, e o coração de Jesus, cheio de misericórdia, é o coração que salva. Jesus tocou o homem, imediatamente ele ficou curado. Ele ficou purificado. E Jesus vai dizer a ele, Jesus o despede. Jesus não faz grandes gestos, Jesus não faz grandes sermões, não. É um simples gesto de erguer o braço, um braço erguido toca, um braço erguido acolhe, cheio de compaixão. Por isso o homem ficou purificado. Jesus então o despede e vai dizer a ele, vai até os sacerdotes. Aos sacerdotes cabia o ministério de excluir alguém ou incluir alguém, de acusar alguém de impureza e de lepra e de expulsar a pessoa. Agora cabe também ao sacerdote reconciliar aquele homem, restituir a vida àquele homem. E ele deveria então entregar aquilo que a lei prescrevia. E Jesus diz, não conte isso para ninguém. Mas ele não pôde obedecer. Ele não obedeceu. E assim, por onde ele passava, ele narrava aquele fato, aquele evento, de modo que a fama de Jesus crescia e ele já não podia mais entrar nas cidades. Jesus escolhia então os lugares solitários e ficava ali em oração a Deus, mas todos iam buscar a Jesus. Que esta palavra seja para mim e para você também esse incentivo para nos aproximarmos do Senhor com toda a humildade e que Ele também, cheio de misericórdia, nos purifique das nossas faltas. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.